A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Que bom estarmos aqui reunidos para juntamente nós trazermos aqui uma palavra da parte do Senhor, né? Palavra de Deus que vem nos fortalecer, nossos corações, nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos trazer aqui essa palavra falando sobre o trabalhar para o Senhor, trabalhar na obra, fazer a obra do Senhor, nosso Deus. Abramos as nossas Bíblias no capítulo 19 de Mateus, versículo 27 ao 29. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar falando sobre o trabalho. Eu quero dizer que quando você trabalha para Deus, Deus se responsabiliza de cuidar da sua vida, de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família, porque o trabalhador, ele é digno do seu alimento, ou seja, mesmo do seu trabalho, do seu salário, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Mateus 19, versículo 27, nós podemos ver aqui que o apóstolo Pedro, ele perguntou para Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Pedro, ele queria saber qual a recompensa que ele teria se eles estavam largando tudo. Pedro, anterior, ele tinha o seu trabalho, ele era pescador, e com a pesca ele cuidava da sua família, ele cuidava da sua casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele quer saber, se ele deixar tudo e seguir a Jesus, o que é que ele vai ganhar com isto? Como é que ele vai cuidar da sua família? Como é que ele vai cuidar da sua casa, né? Ele com certeza tinha esposa e filhos, porque a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro que estava febril, que estava com febre, né? Estava doente. Então, provavelmente ele tinha sua família, filhos, esposa e por aí se vai. Mas agora a preocupação de Pedro era como que ele iria cuidar da sua casa. É lógico, a preocupação de todos casal, né, de todo homem responsável, mantenedor da sua casa, ele se preocupa em como cuidar da sua família. Aí no versículo 28, Jesus dá uma resposta para Pedro. Ele disse: em verdade vos digo que vós que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, né, vocês, assentareis sobre 12 tronos para julgar a 12 tribos de Israel. Olha que privilégio. Veja só que privilégio. Aí Jesus aqui ele está falando de algo material, de algo espiritual, aliás. Ele fala quando na regeneração do Filho do Homem, vocês vão se assentar. Olha que privilégio. Vocês vão estar comigo, julgando as tribos de Israel. Vocês vão estar sentados em tronos, como príncipe, julgando, como juiz, julgando as 12 tribos de Israel. Mas não fica por aí não, Pedro. No versículo 29 ele diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, né, ou terras, por causa do meu nome, recebereis 100 vezes mais, né, e herdará a vida eterna. Veja só, receberá 100 vezes mais aqui na terra. E Jesus agora passa a falar de algo material. Receberá 100 vezes mais. Então, quando você larga todas essas coisas, casas, mães, terra, irmãos, irmãs, por amor do Senhor,
por minha causa, ele diz, então receberá 100 vezes mais. Aí agora tranquilizou, né? Talvez o coração de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, peraí, se eu vou receber 100 vezes mais, tá bom demais para mim. Vai dar que sobra, né? Eu cuidar da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Então, agora Jesus fala que ele receberá 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa maravilhosa é quando nós nos desprendemos aqui das coisas terrenas, largamos tudo por amor ao Senhor, nós vamos receber 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. Vamos sentar sobre 12 tronos, falando ali para os 12 apóstolos, sentar em 12 tronos e julgar, e ser juiz agora das 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí se nós voltarmos lá em Mateus capítulo 10, nós vamos ver que Jesus aqui, ele comenciona aqui os 12 apóstolos, ele traz aqui uma palavra para os apóstolos que seguiam a Jesus. Jesus chamou a si os 12 discípulos, deu-lhe poder, olha que privilégio, deu poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidades. Agora, amados, para quem era pescador de peixe, para quem era uma pessoa indouto, uma pessoa sem leitura muitas vezes, para quem era uma pessoa que talvez estivesse passando por um momento difícil na sua vida, que a pesca nem sempre ela é favorável para quem está ali no alto mar pescando, agora recebe algo espiritual, algo que é maravilhoso, que é o poder sobre os espíritos imundos. Já pensou você chegar e pôr as mãos sobre os enfermos e as pessoas serem curadas? Chegar numa pessoa que estiver endemoniada, possessa, fazendo a maior ruaça, e você chegar lá e repreender? Olha que poder, que autoridade que o mestre está dando. Aí aqui, né, louvado seja o nome do Senhor, ele prepara os seus discípulos, né, e mandou eles irem pelos caminhos, não entrar nos caminhos, pelo caminho dos gentios, nem entrar em cidades, né, de samaritano, como diz aqui no versículo 5, mas ele mandou ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7 diz, e indo pregar e dizendo o reino de Deus está próximo. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. É interessante, é incrível como tem muitas pessoas que querem fazer a obra do Senhor Jesus, cobrando um cachê muito alto, cobrando para fazer a obra do Senhor, e aqui não é isto que Jesus alerta para os seus discípulos, não. Ele fala de graça recebeste, de graça dai. Não digo a pessoa que convida alguém para ir na sua igreja pregar, providenciar, né? Mas que a pessoa se disponibilize de pagar, de dar algo para alguém que se desloca da sua cidade para outro lugar, né? Com passagem, com gastos, mas não a pessoa cobrar, estipular um valor para pregar a palavra de Deus. No versículo 9 ele diz, não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento ou do seu salário, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos pessoas que falam que quando ficarem ricas, pessoas que dizem que quando tiver com a vida boa, eles vão fazer missões. E aqui
A ordem de Jesus é para eles não levarem duas túnicas, não levarem alforje para o caminho, não se preocupar com sandálias, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, quando você vai fazendo a obra de Deus, Deus vai cuidando de você, Deus vai dando, vai provendo pessoas para te sustentar, para suprir as suas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui Jesus continua dando aqui o ensinamento para eles, falando do que eles iriam enfrentar no seu dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, ele disse, versículo 12, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, ele diz assim: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digna, e hospedai-vos ali até que vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, e se não for digna, torne para vós a vossa paz. Olha só, versículo 12: se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá muitos rigor para Sodoma e Gomorra, menos vigor para Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, versículo 16, ele diz: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Veja só, agora Jesus já está falando que ele vai enviar eles no meio de pessoas que são lobos, no meio de pessoas que são cruéis, no meio de pessoas que são ruins. Versículo 17 ele diz: acautelai-vos, porém, dos homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha, ele está preparando psicologicamente, está já passando a instrução do que vai acontecer. Versículo 18 ele diz: sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Veja só, louvado seja o nome do Senhor. Então você vai levando a palavra do Senhor, vai fazendo a obra do Senhor, e o Senhor, ele vai te guardando no meio dessas pessoas que são lobos, que são cruéis, que vão entregar você às autoridades. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está falando aqui que a obra seria espinhosa, seria difícil, mas não era para eles desfalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Não era para eles desanimarem de maneira nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, versículo 30, versículo 20 fala que não seria eles que iriam falar, mas o Espírito do vosso Pai é quem vai falar por vocês. Olha só, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, jamais você pode pensar em desistir, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às perseguições, Jesus já está te preparando. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos deixar de fazer a obra de Deus por causa da opressão, por causa do inimigo se levantar contra você para entregar você às autoridades. Não deixe. Louvado seja o nome do Senhor, porque fazendo assim, você estará sempre sendo cuidado pelo Senhor. E a gente vê que agora Jesus ele dá essa instrução para os seus discípulos, e no capítulo 11 de Mateus, aqui já no capítulo 10, ele manda que os discípulos vão levar a mensagem. Fala das dificuldades, mas também fala das recompensas que eles iriam receber.
Jesus anima os seus discípulos, né? Porque quem sabe ficaram tristes ali, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele no versículo 26 ele fala: portanto, não temais a nada, certo? Nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Jesus te anima, Jesus te fortalece. E agora, a partir do versículo 34, vem a recompensa que eles iriam receber. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Jesus manda, eles vão pregar, vão levar a mensagem. Mas no capítulo 11, Jesus, o próprio Jesus, né, diz assim, ó, quando Jesus acabou de instruir os seus discípulos, seus 12 discípulos, partiu dali para pregar e para ensinar e pregar nas cidades deles. Então faça a obra de Deus e Deus vai estar cuidando da sua casa, da sua cidade, dos seus parentes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui finalizando, desculpe, finalizando aqui essa mensagem, mas nós iremos continuar muito em breve com mais parte desse estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encorajar você. Não desanime, não desiste por nada, porque a vitória ela virá. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Jesus que te manda você ir, né? Ele fala: ide por todo mundo. Ele dá aqui uma ordem imperativa: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então você vai levando a mensagem e o próprio Jesus vai cuidando da sua casa, da sua família, da sua cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não pare, mas prossiga, porque a vitória está no final. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta aqui em outro horário, trazendo mais uma mensagem para o seu coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.